do Grêmio para 2021? A gente vinha falando disso desde sábado, né? Se a gente tinha falado, enfim, se a gente ia falar alguma coisa antes do Hernan, a gente tinha falado disso no sábado, que estava acertada a renovação dele, faltava assinar. Agora o Grêmio anunciou. Agora está assinado. Xará, o que mais você nos conta aí da Academia de Futebol, pertinho de onde vai ser decidido o título da Copa do Brasil no domingo? Estou desde manhã aqui e o que eu percebi foi o seguinte: na chegada dos jogadores, a gente estava aqui para o Sport TV News, e é claro que tem um oi, um tchau, uma resenha, um bate-papo, uma conversa, né? Rápidas palavras, mas o que eu pude perceber, assim, jogadores chegando assim muito focados. Não é aquele clima de treinamento, e até mesmo em jogos decisivos, que você percebe assim, uma entrada assim diferente, o jogador chega um pouco mais tranquilo, mais sossegado, num clima mais de brincadeira. Os caras estavam chegando aqui, ó, ritmo de Fórmula 1, sabe? Entrando no box e querendo sair já na frente. Um time muito focado, um time muito de olho nessa decisão e sabendo que é importante fechar com esse título. Aí lá dentro teve um vídeo que a comissão técnica passou para os jogadores e depois teve um trabalho tático. E o Abel apostou muito nesse trabalho tático, intenso, trabalho curto, não durou muito tempo. Transição meio-campo e ataque, algo que já melhorou muito, segundo a comissão técnica. Foi muito elogiada a participação do Rafael Veiga. Claro que a pontaria precisou calibrar um pouquinho mais. O Luiz Adriano perdeu o gol, o Rony perdeu o gol. É algo que tem que ter uma atenção, é um ajuste que o Abel Ferreira quer fazer para não perder tantas possibilidades no jogo da volta. E, claro, a atenção principalmente porque o Palmeiras fica a lição do jogo do River Plate de ter feito um grande resultado na Argentina e quase, vou usar uma expressão popular muito usada no futebol, de ter entregue a paçoca quase aqui no jogo da volta. Então fica essa lição e é isso que a comissão técnica tem passado para os jogadores no psicológico. E o Felipe Melo deu uma entrevista aqui para a TV do Palmeiras, um material que o Palmeiras divulgou e a gente vai acompanhar aqui no Seleção. A gente sabe que esse é um jogo muito difícil, né? Haja visto o que aconteceu em outras ocasiões, né? Na qual saímos vencedores no primeiro jogo e todo mundo sabe o que aconteceu no segundo. Então a gente está trabalhando de forma muito forte, com muita concentração, muito focado em realmente entrar em campo e não repetir os erros do passado, né? A gente sabe que não é fácil, mas tampouco é impossível, né? A gente está a metade da escada, digamos assim, de construir uma história tão linda aqui nesse clube, né? Todos nós aqui que fazemos parte desse elenco. Então, falta a outra metade da escada, na qual a gente está trabalhando bastante para, como eu falei, não repetir os erros e estar bem preparado, bem focado para fazer com que essa Copa do Brasil fique na nossa casa aqui no Palmeiras. Assim, as pessoas antigamente, quando eu cheguei, eu vi algumas pessoas comentando e as pessoas falaram assim: ah, mas como é que pode? Não dá, poxa, não dá para esse cara vir para cá, né? E agora as pessoas falam diferente, assim, na metade do caminho, no segundo ano, falando, poxa, é muito bom jogador, mas de repente pode deixar a equipe na mão. Hoje falam diferente, né? Hoje falam, ah, mas qual a vida que ele tinha na Europa? Né? Sempre tem algum argumento. Mas a gente vem demonstrando aí ao longo desses anos aqui que a gente realmente, nós temos méritos em tudo isso que estamos construindo dentro do clube, né? Eu não posso deixar de primeiro agradecer a Deus, porque foi Ele que colocou isso na minha cabeça, enraizou isso no meu coração quando eu ainda estava na Inter de Milão. Eu confesso que algumas pessoas, inclusive da minha família, falaram: ah, não, vamos ficar por aqui, não vamos voltar, poxa, será? Vai construir uma nova história. Mas eu tinha um sonho de, apesar de ter vencido muitas coisas dentro do Brasil ainda jovem, de voltar para o Brasil, me tornar ídolo de um grande clube como é o Palmeiras, né? E ganhar títulos importantes, títulos de expressão, mas não sendo coadjuvante, sim sendo peça principal. E isso tem acontecido, né? A gente está à porta de conquistar mais um título, né? Mais uma vez falo, falta muito ainda, mas a maior parte já passou. Então é agradecer muito a Deus, cara, e olhar para trás. Eu gosto de olhar para trás, né? E enxergar tudo aquilo que me dá esperança para um futuro, né? Para um futuro próximo, né? Então é olhar para trás, ver todas essas coisas, tudo que a gente deixou, que a gente abriu mão, mas que está valendo muito a pena, né? Muito mais daquilo que eu pensei e sonhei. Então todo dia eu agradeço a Deus, porque tudo que tem acontecido na minha vida aqui dentro do clube tem sido muito mais do que eu pensei ou que eu sonhei algum dia.
Com 37 anos o Felipe pode ser o jogador, né, o capitão do Palmeiras, assim como o César Sampaio já fez isso, né, de levantar 3 taças numa temporada. O Paulista, a Libertadores, ali meio que dividindo com o Gustavo Gomes, e agora uma Copa do Brasil, se o Palmeiras conquistar no domingo em cima do Grêmio, André. E não tem nenhuma dúvida de que o Felipe Melo está na história do Palmeiras como um jogador absolutamente vitorioso, identificado com o clube e sua torcida. André Hernan, qual é a última que você guarda na manga, hein, para se despedir aqui do Seleção por hoje? A discussão que ficou em torno, né, do jogo contra o Corinthians, né, e até a entrevista depois do Abel Ferreira em relação ao jogo do Corinthians, ao surto de Covid, a preocupação toda, até num contexto a entrevista dele mais de uma preocupação com o país, né, com o Covid-19, o número, infelizmente, que a gente está tendo de mortes, que só cresce a cada dia. O Palmeiras fez testes logo depois, no dia seguinte, ao jogo contra o Corinthians, com todo o elenco, já também testes válidos para a Copa do Brasil. E esses testes saíram os resultados e todo mundo testou negativo. Então está todo mundo liberado para a disputa, para a final da Copa do Brasil, o que deu um certo alívio aqui dentro, né? Porque tinha muita gente que estava receoso, né? Porque fica aquela coisa do noticiário, a discussão e tudo mais. Então está todo mundo liberado, todo mundo testou negativo, liberado para a final da Copa do Brasil, André. Você viu que você está atrapalhando a entrada dos carros aí no portão da academia? Olha as manobras aí do ladinho de você, ó. A curva que o carro teve que dar aí por causa da... assim, ó, aqui entra... Então. E aqui sai. Então libera a entrada aí para eles, André Hernan. Grande abraço para você. Tá escrito Palaia ali, mas Palaia é outra época. Não tem mais Palaia. Valeu, André Hernan. Não precisa entrevistar o cidadão, não. Tudo bem, não. Olha lá. Tá falando com você ali, cara. Não vou entrevistar. Eu só tô falando que eu sou um cara organizado. Tá. Eu fico aqui no meio e... cuidado aí, cara, cuidado aí. E ele sai, aqui ele vai fazer a curvinha. Tá. Não, aqui é tudo certo, aqui, tá. Ó. Ele vai fazer a curvinha aqui, eu confio muito, assim, na habilidade dele no volante. E ele vai passar aqui bonitinho, porque afinal de contas, eu sou praticamente um guarda de trânsito. Tchau. Parecia até o Abel Ferreira saindo ali, né? Mas certamente não é. Parecia mesmo. Será? Foi o Abel que saiu ali, não? Não era. Tá, mas parecido. É um sósia, tivemos um sósia ali. Tem muita gente que mora. Beleza. Acho que o Abel Ferreira... Valeu, Xará. O Abel Ferreira está morando ainda na concentração, né? O Abel Ferreira está morando na concentração. Ali, exatamente nesse local. Exatamente ali. Tem a Academia do Palmeiras tem um novo hotel onde os jogadores dormem hoje em dia. Antigamente a academia não tinha. E assim, ó, para quem não conhece a região, não tem nada para fazer ali a pé. O que tem ali é motel, churrascaria e a TV Cultura. Agora tem. A pé? Agora tem. A pé. Você atravessa a avenida e agora tem o Jardim das Perdizes ali. Ah, é? Que é um... Que como tem diretor do Palmeiras que mora ali, dizem... Fala, Xará. Não, PV, só rapidinho que me contaram lá no... Ó, aqui, ó, vou ser atropelado. Meu Deus. Me contaram lá em Itaquera que o Abel Ferreira mudou. Saiu aqui da academia de futebol e está morando nesses prédios aqui. Então ele vem a pé. No Jardim das Perdizes. Inclusive o André Cebola, exatamente, então ele vem a pé. Saiu aqui da imersão na academia de futebol e está indo a pé. Mas está pertinho, mas não está morando mais aqui não, viu? O Cícero de Apesar Souza, de que nesse momento de pandemia também, dá ou não dá para fazer coisa fora de casa, não é muito relevante. Esse condomínio, na verdade é um novo bairro, ele era um terreno público, onde ficava o Telesp Clube. Você lembra do Telesp Clube? Não, PVC, nem sei o Maurício você está falando aqui do bairro. Então, ali, eu vou contar a história rapidinho. Na Telesp, nasceu o vôlei brasileiro, teve um time fantástico da Telesp em 88, que tinha Maurício como levantador e tinha Jorge Edson como atacante, que foi campeão paulista. Dali o Maurício desabrochou para ser o grande levantador da história da geração de ouro do vôlei brasileiro. O Telesp Clube ficava ali, do outro lado da rua, no Nacional Atlético Clube, e do outro lado o Telesp Clube. Como era um terreno da Companhia Telefônica de São Paulo, esse terreno foi cedido para construção, mas tem a necessidade de construir um parque. Então, ali do outro lado, você tem um parque público. Que bom, maravilha. Eu não moro em São Paulo há 10 anos, não conheço esse parque.
Quero fazer um registro que vários torcedores aqui na hashtag Seleção Sport TV, como o Paulo César, tá bravo, dizendo que o apresentador é um palhaço, que aqui é Globo Lixo, que eu não sei nada, xingando até o grafite, o cara mais gente boa do Sport TV xingando o grafite. Como é que vocês podem achar o Palmeiras maior vencedor da temporada e não o Flamengo, que ganhou 4 títulos? O Paulo, João e outros que estão aqui xingando, obrigado pela audiência. Vou fazer um exercício com vocês. Quem foi o grande time argentino dos últimos anos? Aposto que vocês vão me responder. River Plate. O que o River Plate ganhou na Argentina? Ele não foi campeão argentino nenhuma vez com o Marcelo Gallardo. Mas ele é o grande time argentino aos olhos de quem está fora, porque é o time que representa o futebol sul-americano em mais alto nível nas competições. O Palmeiras ganhou a principal competição de clubes do nosso continente. Isso tem um peso enorme. É por isso que a gente está tratando isso. Mas, xingando ou não xingando, obrigado pela audiência. E agora eu mostro o anúncio feito há poucos, minutos atrás, do presidente do Grêmio ao lado do Renato, para mais um ano de Renato Portaluppi à frente do Grêmio. Estamos aqui para anunciar à torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E que vai cada vez ser melhorado, que cada vez mais será reforçado. Temos a expectativa de, logo em seguida, começarmos outros campeonatos, o ano segue, e a continuidade do projeto cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em 3 situações: a manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e, principalmente, a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte exatamente de um processo que se melhora por dentro. Se melhora por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas, vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos. É por isso que eu digo isso à torcida do Grêmio com a certeza de que vamos para mais um ano vitorioso, no comando do Renato e principalmente na expectativa de enfrentarmos os campeonatos que temos que fazer com grande perspectiva de vitória. Por isso anuncio aqui a torcida do Grêmio, vamos deixar já esse encaminhamento desde logo, para que todos saibam que Renato Portaluppi será talvez o treinador mais longevo, mais longo e, acima de tudo, cada vez mais vitorioso do nosso tricolor. Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também a nossa torcida. E, como o senhor mesmo falou, dar sequência nesses nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube e, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris e, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aí aproveitar mais alguns esse ano aí, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base. E, como o senhor mesmo falou, buscar